Fala pessoal, tudo bem? A avaliação de hoje é com Argo Tracking com mecânica 1.8 e câmbio automático de 6 marchas. Ainda não é o 2021 porque não vem com nova grade e com novo padrão de adesivos, mas o powertrain é igual, lista de equipamentos também bastante semelhante. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do veículo a partir de agora. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o comentário e vamos lá? O Argo Tracking vem disponível em duas versões com duas combinações de motor e câmbio aqui. Uma que nós já avaliamos, que é 1.3 de câmbio manual, que eu vou deixar o link aqui no card para você acompanhar todos os detalhes do carro. E essa daqui que vem com a mecânica 1.8 e câmbio automático de 6 marchas. Qual que é a principal virtude aqui dessa combinação? É justamente o câmbio de 6 marchas. Porque ele dá uma condição de rodagem bem mais suave, uma condição, principalmente para quem pega bastante trânsito, muito mais agradável. Só que se você gosta de dirigir, gosta de ter o prazer de troca de marchas, inclusive até de um desempenho bastante semelhante a esse 1.8, já que a diferença assim, de comportamento do 1.3 para o 1.8 não é tão grande, é um outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no card, que é o comparativo do Cronos 1.3 com o Cronos 1.8. Você vai ver que, pela minha avaliação, o motor 1.3 é um carro muito mais gostoso de dirigir. Mas, voltando a falar aqui de Argo Tracking, a vantagem principal desse carro aqui é o câmbio. Agora, se você gosta de dirigir, vai de 1.3. Começa o vídeo logo assim. Mas espera aí, eu não estou falando que esse carro aqui é ruim. É mais uma diferença de perfil de motorista mesmo. Com relação a valores, se você pegar o Argo Tracking com todos os acessórios e com a mecânica 1.3 e pegar o 1.8 também, um pouco mais completão, a diferença de valores entre eles vai dar em torno de R$6.000. É pouco se você considerar um aumento de cilindrada e um câmbio automático e até um pouco mais de acessórios que esse carro aqui ganha. Só que é um carro bem diferente de dirigir. Nesse aqui você tem um comportamento mais suave. O câmbio automático aqui ele é bem calibrado, principalmente a baixas rotações. Então na cidade ele tem um comportamento de troca de marcha bastante leve. Você em pouquíssimas oportunidades vai perceber que o carro está em troca de marcha. É um carro bem calibrado nesse aspecto, só que ele peca principalmente nas reduções de marchas e nas acelerações, assim, quando você soca o pé direito, ele demora com a resposta. Deixa eu tentar aqui para vocês verem, ó. Pisei até o final. Normalmente ele troca de marcha entre 1.800 e 2.000 RPM. Aqui, quando eu pisei no acelerador até o final, a troca de marchas passou a acontecer aos 4.000 RPM. Você vê a diferença. Então, você vai ter esticadas maiores de marchas, só que essa primeira de você pisou até o final, esse lagzinho que dá para ele entender esse comportamento, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto, eu prefiro uma resposta mais ágil. E o que melhoraria com certeza o comportamento desse carro aqui é um botãozinho Sport que tem em outras versões dos veículos da FCA, tanto da linha Fiat quanto da linha Jeep, que esse botãozinho ele muda o comportamento do motor e o comportamento do câmbio, vai deixar o carro bem mais esperto de dirigir. E combinado nesse carro aqui, que tem a possibilidade de troca de marchas manuais, tanto na alavanca quanto aqui nas aletas atrás do volante, seria um carro muito, mas muito melhor de dirigir mesmo, assim, faz muita falta. Só que aqui, em cruzeiro, pé leve, tô andando dentro da cidade, é bastante suave, é um carro bem gostoso de dirigir. E o que colabora bem para isso é a suspensão dele. Eu vou falar da suspensão agora. A suspensão do Argo Tracking ela é elevada justamente para dar um pouco mais de vocação para que o carro foi feito, literalmente. Que é um carro para vencer estradinhas de terra. Ele vem inclusive com pneu de uso misto para isso, tem os Pirelli Scorpion. Então ele tem uma vocação assim mais simples do que era na época dos veículos Adventure da Fiat. Até no aspecto visual ele tem apliques plásticos mais comportados nesse aspecto. Só que a suspensão mais alta normalmente
faz com que o veículo seja mais bobão, um carro que balance em curvas, um carro que tenha suspensão mais mole, esse próprio ponto de direção mais alto, fica com um comportamento parecido com o de um SUV. Só que aqui no Argo Tracking a calibração da suspensão é tão boa, é tão firme, é um carro tão bom de dirigir, que isso é muito difícil de você perceber. Então você mais percebe que tem um carro de suspensão alta olhando pelo lado de fora do que pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro você lembra que você tem um carro com a suspensão um pouquinho melhor quando você vai descer uma valeta seguida de uma subidinha, uma entrada de vaga de garagem, por exemplo, que você não precisa tomar cuidado de entrar com o carro na diagonal. Você indo com ele de frente, a frente não raspa de jeito nenhum. Isso é um ponto também muito positivo desse carro. E além da suspensão ser mais alta, claro, ela é um pouquinho mais rígida, um pouco mais firme e tem componentes mais fortes para que, claro, se você precisar enfrentar uma estrada de terra, precisar enfrentar um trecho meio fora de estrada, o carro cumpra com seu desempenho da melhor maneira possível. Inclusive, há quem diga que o Argo Tracking se dá tão bem numa pista de terra, mas tão bem, que até surpreende. Assim, eu não tive essa oportunidade, mas se for levar em conta o histórico da Fiat para esse tipo de carro e o tipo de pneu que ele usa, não é de se espantar não, é um ponto bem a se destacar desse modelo. Entrando no mérito aqui dos freios, o principal detalhe que eu percebo aqui é que ele tem um pequeno, assim como eu já reparei em outros modelos, como na avaliação da Toro, também da Fiat, é que ele tem uma ligeira folga no pedal do freio. Então quando eu piso no freio, você tem que vencer uma folguinha para aí sim ele começar a frear. Então isso em algumas situações pode causar um pouco de insegurança. Não que o carro vá frear, mas essa demora na resposta dele pode fazer com que você tome alguns sustinhos. Assim como acontece também como aconteceu na avaliação da Toro, pode ser que esse pequeno lag aqui do freio seja por um desgaste de componente. Pode acontecer. Até pedi pro pessoal lá na avaliação da Toro comentar se o carro deles acontecia o mesmo. Tem gente que alega que isso acontece e tem gente que alega que não acontece. Então eu acredito que seja um problema de desgaste de componente aqui. Então não é uma coisa de grande relevância. Mas claro, é bom você prestar atenção na hora de comprar o carro. Perceba se tem esse lag. Se você for comprar um usado, é bom você fazer uma revisão do freio. E se você for comprar um veículo novo, um 0 km, fez o test drive, perceba se realmente tem esse lag. E se tiver, aí é mais uma questão de percepção de uso. Se você gosta do freio assim, se você pode se adaptar tranquilamente. Eu não gosto muito não, eu gosto mais do freio que assim que você pisou, ele já tem um comportamento de frenagem. Então pra mim esse é um ponto que eu não gosto. Em contrapartida, como em outros veículos que eu comento também com relação ao câmbio automático, veículos de câmbio automático eu freio com o pé esquerdo, costume antigo de quando eu tive um carro automático. Pra mim é muito mais agradável de dirigir assim. Sabe aquela coisa que fala que quem tem carro automático descansa o pé? Só que quando você tem um carro automático e você tem que o tempo todo usar o pé direito, até porque as reduções do carro assim não são muito inteligentes, tem que estar sempre freando, é cansativo dirigir também um carro automático. Então eu comecei a dirigir com o pé esquerdo no freio, e isso me proporcionou uma condução ainda mais segura, porque eu tenho uma resposta muito mais rápida do que tirar o pé do acelerador e passar para o freio. Eu tenho o pé ali sempre próximo do freio para um comportamento mais ágil, mais esperto. Mas voltando ao mérito da questão, aqui por eu frear com o pé esquerdo, o posicionamento do pedal, o pedal ali também é largo o suficiente para eu conseguir ficar sentado de posição reta aqui em relação ao volante e pisar sem ter que me deslocar. Em alguns veículos com câmbio automático, para que eu dirija freando com o pé esquerdo, eu tenho que me posicionar mais na diagonal aqui para ficar numa posição confortável para o pé. Só que isso acaba não sendo confortável para a região lombar, não fica confortável para a região das pernas. Então nesse ponto aqui é bem gostoso. E claro, se você freia com o pé direito, é tão confortável quanto, você talvez não perceba essa diferença.
Aí um detalhe que talvez que poderia ajudar a melhorar o conjunto é que na traseira ele ainda usa freio a tambor. Se fosse um freio a disco, eu tenho certeza que o comportamento do freio seria bem melhor. Sobre itens de série, também a versão 1.8 não difere muito da versão 1.3. E nesse caso aqui, como ele é a versão completona, ele tem alguns itens bastante interessantes, como por exemplo, o painel de instrumentos de 7 polegadas em TFT colorido, volante multifuncional com logo em fundo preto, interior também com revestimento todo preto, ar-condicionado digital, vidros e travas elétricas nas 4 portas. E nesse caso aqui, como acessórios, ele tem o rebatimento dos retrovisores de maneira elétrica, bancos em couro e a câmera de ré. Bom, muitos detalhes assim poderiam ser melhores nesse carro aqui para tornar a usabilidade dele melhor. Talvez o principal aqui, que foi o primeiro detalhe que eu percebi quando eu entrei no carro, é que para realçar a sensação de altura que você tem de direção, a Fiat optou por deixar a posição do banco do motorista aqui mais alta. Então você tem um ponto H de direção mais alto, você tem uma percepção de direção parecida com o de um SUV. Só que eles não deixaram o banco com uma opção de regulagem de altura. E quando isso acontece, faz com que seja bastante desagradável para quem é mais alto do que eu sentar aqui no banco do motorista. Eu, por exemplo, eu tenho 1,75 m, não sou muito alto, e minha altura do teto aqui, ó, é praticamente um pouco mais de 3 dedos, vai 4 dedos. Então, se você for alto para dirigir um Argo Tracking aqui, principalmente nessa versão, é complicado, é desconfortável. E para mim, que não sou muito alto, o que eu percebi de diferença é que, como eu fico numa posição muito alta, os instrumentos do carro eles estão mais em linha horizontal aqui, e para enxergar algumas coisas é diferente, a percepção de visão não é boa. É como se eu estivesse sentado em cima de uma almofada. Então a posição aqui do painel de instrumentos, eu sinto que eu estou olhando de cima para baixo, não é muito reto, e principalmente aqui da central multimídia, ela está projetada nesse ângulo aqui para trás. Então, dependendo da posição do sol, eu não enxergo muito bem também. Então, a posição de direção mais alta não é o problema. O problema é você não ter uma opção para você regular essa altura. Até porque também vai acabar fazendo falta a regulagem de profundidade aqui do volante, que de altura ele tem. Mas fica faltando realmente. Se você é um pouco mais alto, vai se sentir não tão confortável aqui na direção. Eu senti falta também da central multimídia com a conexão sem fio. Eu já falei para vocês que essa central de 7 polegadas é uma das melhores da linha Fiat, ou até uma das melhores do mercado. Eu gosto muito do visual dela, da forma como ela é posicionada no painel. Ela casa com todo o ambiente do veículo, tem um funcionamento muito bom, propicia para o conjunto uma sonoridade muito boa. Só que aquela coisa, quando a gente testa uma tecnologia nova, algumas não gostam, mas quando a gente gosta de alguma, ela acaba fazendo falta. Então, como na estrada eu testei e ele tinha essa conexão sem fio com o smartphone, aqui eu senti falta. Nesse modelo ainda não tem, mas com certeza nas versões mais novas da linha Argo a gente vai ter essa tecnologia. E se você acha que é bobeira, não é. É muito melhor você fazer todos os controles aqui sem fio, sem nada pendurado. É muito melhor. Não que aqui seja ruim, com certeza não. Aqui você ganha ainda a possibilidade de recarregar a bateria do seu celular enquanto está conectado. Mas que faz uma falta você não ter esse monte de fio pendurado, com certeza isso faz. E claro, como eu também já mencionei no vídeo, senti muita falta de um botão Sport aqui nesse modelo. Porque também é aquela coisa, quando a gente dirige um carro que tem uma tecnologia, ainda mais quando ele traz o mesmo motor, o mesmo câmbio, e aquela tecnologia ajuda muito no dia a dia, com certeza isso acaba fazendo falta.
Na verdade, duas tecnologias aqui presentes em outras versões que esse carro aqui não tem. Uma delas é o botão Sport, que deixa o comportamento do carro muito melhor. Não sei o quanto isso impactaria no preço final do carro, acredito que não muito, porque a parte dos botões aqui já está disponível, a linha Argo já tem isso disponível. Isso muda completamente o funcionamento do carro, o carro fica muito mais gostoso de dirigir, só que isso afeta, claro, no consumo de combustível. E tem muita gente que não vai querer gastar mais combustível só porque o carro anda mais. Só que a questão do botão Sport é que você não vai usar ele o tempo todo. Mas quando você vai precisar dele, ele cumpre muito bem o papel. É justamente esse o detalhe. A ausência dele faz muita falta. E o outro botão é o botão do Start Stop. Esse modelo não tem Start Stop, então ele não tem a tecnologia de quando você para o veículo ele desliga o motor. Isso com certeza impactaria no consumo de combustível do veículo na cidade, deixaria ele mais econômico, e economia de combustível é bom para todo mundo. O que seria negativo no caso de um veículo com Start Stop seria a bateria dele. A bateria de um carro Start Stop é muito mais cara. Em muitos casos, assim, você pode achar uma bateria normal, não é uma bateria diferente, e ela ultrapassa os R$1.000 em muitos casos. Então, uma bateria comum, você vai pagar de uma marca muito boa uns R$400, R$500. A de um carro com Start Stop por mais de R$1.000 é uma diferença bem considerável. Então, nesse ponto aqui, principalmente do caráter de manutenção, acaba tornando esse modelo um pouco mais barato de manter, só que não mais econômico de usar no dia a dia. Então, fazendo essa continha aí, tem que ver o que vale a pena. Eu acho que vale a pena se você usa principalmente para ir e voltar do trabalho e pega muito trânsito. O Start Stop pode significar uma diferença bastante significativa no consumo. Agora, se não, se é um carro para o uso no dia a dia, você vai mais viajar, é um carro que você não pega tanto trânsito, não é algo que te incomoda, sim, simplesmente você não vai perceber nenhuma diferença. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem nenhum problema, mas deixa aqui no comentário por que você gostou do vídeo, por que você não gostou, o que você sentiu falta aqui nesse vídeo, o que poderia ser melhor aqui falado, o que eu deixei de falar. Caso você tenha alguma dúvida também, pode colocar aqui no comentário o que você quer saber referente ao veículo, ou até de outros veículos também. Se caso você procurou aqui no canal e não viu que eu avaliei algum modelo específico, deixa no comentário qual veículo você gostaria que eu avaliasse. Pode ser um veículo novo, pode ser um veículo antigo, pode ser um veículo usado, qualquer modelo. Os novos eu vejo diretamente com a fabricante, então esse carro aqui foi cedido pela Fiat. Inclusive, agradeço novamente pela Fiat, pela FCA, por colaborar com o canal no empréstimo aos veículos para as avaliações. E para veículos usados, seminovos e antigos, eu falo com os proprietários para quem quiser colaborar com a pauta, tá bom? Vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu!